Olá, queridos, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lição 3, que se concentra no capítulo 2 de Esdras. Na semana passada a gente começou a falar um pouquinho sobre esse capítulo, né? Na verdade a gente não passou do versículo 1, porque o capítulo 2 de Esdras ele fala das listas que foram feitas para o retorno do povo de Israel, aquele que quis atender, né, o edito do rei Ciro e resolveu então voltar para Jerusalém. Então, o capítulo ele começa esboçando uma lista com a contagem do número de pessoas, e essas pessoas são subdivididas em grupo. No primeiro versículo, ele fala dos líderes que voltaram, ele cita 11 líderes, e a nossa lição lá na página 15, ela separa 4 líderes principais, né, entre eles Zorobabel, que foi quem foi responsável pela reconstrução do templo, pelo início da reconstrução, fala de Josué, fala de Neemias, que não é o Neemias que a gente vai estudar, e fala de Mordecai, né, que é o primo de Esther. Eu já falei um pouquinho dele na aula passada, porque a rainha Esther viveu mais ou menos nesse mesmo período histórico que a gente está estudando. Então, aí hoje eu queria falar rapidamente para vocês, senão o vídeo fica muito longo, né, pontuar algumas coisas que eu acho muito interessante nesse estudo, porque eu cheguei a comentar na aula da semana passada de que a gente pode tirar de um capítulo que basicamente fala de nomes e números, mas a gente tem muita coisa para aprender aqui. E vamos começar pela organização. Essas listas, então, elas foram divididas por grupos. O primeiro grupo foram dos líderes, e o segundo grupo, ele se concentra numa lista de pessoas que lembravam da sua genealogia, ou seja, uma lista de pessoas que lembravam das suas famílias. Lembra que o povo de Israel era muito dividido em clãs familiares, né? Então, a gente também tem que lembrar que o exílio durou 70 anos, e quem estava exilado foi para o exílio com 10 anos, estava retornando com 80. Então, muitas gerações nasceram na Babilônia e nunca, na verdade, pisaram em Jerusalém, nunca estiveram em Jerusalém antes. Então, as pessoas tinham que manter vivas na memória o que viveram em Jerusalém, do Deus que é o Deus soberano. E isso só foi possível porque isso era passado de geração em geração. Essas pessoas mantinham vivas então na sua mente a sua história, a história do seu povo e a história do seu Deus. Então, do versículo 2 até o 19, vai falando do nome de todas essas pessoas e os grupos familiares e o número que voltaram com elas. A partir do versículo 20 até o 35, fala das pessoas que voltaram, saíram do exílio babilônico para Jerusalém. Essas pessoas do 20 ao 35 são aquelas que não lembravam necessariamente das suas famílias, mas lembravam do nome da cidade em que elas tinham nascido, lembravam da cidade natal. Então, os versículos do 20 ao 35 vão falando então dessas pessoas que lembravam da terra natal. Tanto as pessoas que lembravam da genealogia quanto as que lembravam da terra natal, elas são pessoas admiráveis, porque elas guardavam vivas na memória algo que aconteceu há muitas décadas atrás. E aí a gente pensa, o que motivou essas pessoas a guardarem essas lembranças por tanto tempo? E aí a gente vai olhar bem o texto, a gente vai conferindo as referências, e a gente vê que essas pessoas só lembravam, seja da sua terra natal, seja dos seus clãs familiares, porque elas mantiveram viva durante todas aquelas décadas a fé nas promessas do nosso Deus. Se a gente for ler lá o texto de Jeremias 45, de 1 a 4, quando o povo vai para o exílio, não só o profeta Isaías quanto Jeremias, eles mesmos já tinham dito que o exílio seria temporário e uma hora eles iriam retornar. E é essa fé
que eles conservavam nas gerações. E ao contarem sua história para os seus filhos, para os seus netos, essa história ela possivelmente era contada de forma que as gerações posteriores guardassem a fé num Deus que cumpre suas promessas. E de fato a promessa foi cumprida quando o edito do rei Ciro saiu e essas pessoas então puderam retornar. Mas elas também mantiveram viva em seu coração a esperança de que um dia elas iriam voltar para sua terra natal. A gente tem que lembrar que o povo de Israel, ele tinha a sua adoração, a sua comunhão muito associada ao templo, e o templo estava em Jerusalém. Então ali era onde eles ouviam de fato a palavra de Deus, era ali onde existia a palavra de Deus, e a gente sabe que no exílio essa noção de que o nosso Deus só se manifestava no templo, ela foi modificada, e eles viram que o mesmo Deus que estava no templo também estava com eles lá. Quem assistiu a palavra que o pastor Dario deu hoje no café com fé, fala exatamente isso, do profeta Jeremias mandando a palavra de Deus lá para o exílio babilônico, e Jeremias estava nos arredores de Jerusalém. Então isso significa que mesmo do exílio, Deus continuava mandando a sua palavra para o povo, a palavra de Deus se fazia ouvir lá. Então isso fazia com que eles mantivessem viva a esperança de que um dia de fato eles iam voltar. Em terceiro lugar, eles mantiveram o amor pelo nosso Deus e o amor pela terra natal. Esses três fatos mantiveram viva a esperança. E aí, quando a gente traz para o tempo difícil que a gente está vivendo, né, esse tempo de isolamento, que tem sido associado a muitos como um outro exílio, né, nós também nós fomos forçados a ficarmos distante do nosso tempo, mas hoje a gente vive um tempo diferente, onde a gente tem a consciência de que Deus se manifesta em nós e através de nós em todo lugar, e não naquele templo físico que está lá. A igreja somos nós. Mas para que a gente atravesse esse momento de dificuldade que a gente está vivendo como humanidade, não é só como nação, mas como humanidade, a gente só vai conseguir atravessar esse momento difícil que nós estamos vivendo nos dias atuais se nós também mantivermos vivos esses três requisitos. Se a gente mantiver a fé no nosso grande Deus, que é capaz de mudar a circunstância. Quando a gente vê os noticiários, quando a gente lê as notícias, só ontem na Itália morreram mais de 600 pessoas em um único dia. E aí, se a gente trouxer isso para a nossa realidade, se esse vírus se espalha, por exemplo, na Rocinha, onde as pessoas não têm como fazer isolamento social porque elas vivem confinadas em apartamentos, em lugares onde num espaço de 20 metros quadrados vivem 6, 7 pessoas da mesma família. E se algo se espalha, se esse vírus se espalha ali, isso pode virar uma calamidade. Nossos números podem ser tão assombrosos ou ainda piores que os da Itália. Então, se a gente olha pelo contexto atual, a gente só vai conseguir atravessar esse momento se a gente mantiver a nossa fé. A fé num Deus que tudo pode, um Deus soberano. E se for na vontade dele, ele pode fazer com que esse vale, esse deserto, esse exílio passe na hora que ele achar que deve. E a gente pode crer que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas e a gente não entrar em desespero. Para a gente atravessar esse momento difícil, a gente tem que manter viva em nossos corações a esperança. A esperança de que uma hora isso vai passar, porque nós cremos num Deus soberano que tem o controle de todas as coisas e pode fazer com que tudo volte ao normal. Assim como o povo de Israel manteve viva a esperança de que um dia eles poderiam retornar, a gente pode crer também que o nosso Deus, que é o mesmo Deus
Ele é capaz de fazer isso passar, a maneira com que Deus vai se utilizar, se é exterminando esse vírus, se é dando sabedoria aos cientistas para criarem remédios, vacinas eficazes. A maneira como Deus vai fazer, a gente não sabe, mas a gente não pode perder a esperança e a fé que o nosso Deus há de fazer a gente atravessar esse momento de dificuldade. E nós temos que conservar o amor. O amor a Deus, a gente não pode se permitir questionar Deus nesse momento, em virar as costas para Deus, pelo contrário, é nesse momento em que nós temos que cultivar o amor ao nosso Deus, certo de que Ele tudo pode a seu tempo, mas a gente também, agora é o momento de nós como cristãos demonstrarmos o nosso amor ao próximo. Como a gente pode demonstrar o amor ao próximo nesse momento? Ficar em casa nesse momento é uma forma de demonstrar o amor como cristão, no sentido de que, se eu permanecer em casa, eu evito que esse vírus seja propagado de uma forma rápida, e quanto mais gente infectada, mais gente doente, mais gente sobrecarregando o sistema de saúde. A gente sabe que o nosso sistema de saúde já não dá conta nem dos doentes que a gente tem atualmente, quanto mais dos doentes, de um número acentuado de pessoas ao mesmo tempo. Então isso é amor. Estar consciente de que, independente da nossa faixa etária, se a ordem é vamos ficar em casa, vamos ficar em casa. Mas nós temos outras formas de manifestar nosso amor cristão, ajudando aqueles que estão ao nosso redor e porventura estão precisando. A gente está vendo aí um movimento nas redes sociais de algumas pessoas que estão se colocando à disposição para ajudar os mais velhos que não podem sair de casa para fazer suas compras, para de repente levar ao médico. Então aí a gente se colocar nas mãos de Deus e nos colocar disponíveis na mão de quem precisa nesse momento. E a gente pode ir além, algo que evita que a gente saia de casa, que de repente, se eu ou você, se nesse momento a gente não pode necessariamente estar se colocando à disposição de quem precisa de forma física, mas levando o amor do Senhor Jesus, que seja pelas redes sociais. Agora é a hora, a gente está tendo mais tempo, agora é a hora de ligar para as pessoas que estão precisando ouvir uma palavra, sejam nossos parentes ou não. Nós temos aí todos os idosos da nossa igreja, muitos deles vivem isolados, né? Mas agora é a hora de repente pegar com a irmã Rose o contato de alguns, dar uma ligação. Receber uma ligação num momento como esse, para uma pessoa que está isolada, já não recebe a visita dos familiares, não está podendo sair de casa, a gente não tem noção de quanta alegria isso pode levar ao coração dessas pessoas. Então, agora é hora de levar o amor de Cristo, nem que seja com uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, uma videochamada. A gente está tendo a oportunidade, nesse momento, de levar o amor de Cristo às pessoas que estão ao nosso redor e estão precisando. O momento exige que esse contato não seja feito fisicamente, mas então que a gente leve essa mensagem de amor, de esperança, de fé, através de uma ligação, através de uma palavra de esperança, enviando uma canção. É para isso que nós estamos sendo chamados nesse momento. Os cristãos de hoje, eles são, se a gente fosse fazer uma lista de identificação, né? Como é que a gente poderia ser reconhecido nesse momento de desesperança que a gente está vivendo? Através da nossa fé, da nossa esperança e do nosso amor ao próximo. A lição continua e um terceiro grupo que é citado por Esdras, esse grupo é o grupo que é denominado lá como grupo dos sacerdotes e levitas. O grupo dos sacerdotes e levitas, ele está colocado lá na página 16 e está localizado entre os versículos 36 até o versículo 42. Por que Esdras teve esse zelo na hora de fazer
esse grupo à parte, porque a gente vai lembrar que a tribo de Levi foi separada para dedicar, para prestar os serviços ao Senhor. E dentro dos levitas, a gente destaca os sacerdotes, que são aqueles que cumpriam as funções